Casos de estupro como esses no Rio de Janeiro, em Brasília, em Belo Horizonte, mostram como esse tipo de crime é comum e também como é importante que a vítima procure ajuda. A repórter Anne Lotterman está no Rio de Janeiro, acompanhada de um advogado que explica para a gente como a vítima deve proceder e também o que configura o crime de estupro no Brasil, né, Anne? Bom dia para você novamente. Na verdade, o que acontece é que o crime de estupro hoje, ele tem uma abrangência muito maior, né? Porque não precisa haver a ação sexual, né? Basta a intenção e o não consentimento da vítima, não é isso? Pois é, Luciano, estou aqui com o advogado criminalista Luciano Saldanha Coelho e é justamente sobre isso que eu vou começar conversando com ele. Na verdade, Luciano, o que exatamente configura o crime de estupro? O crime de estupro é a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, né, que é praticado mediante violência ou grave ameaça. Esse é o estupro, o crime de estupro. E você ainda tem o crime de estupro de vulnerável, quando é praticada a conjunção carnal ou o ato libidinoso com menor de 14 anos. Doutor... Então... Doutor Luciano, eu queria saber como é que essas pessoas, né, a gente viu aí que alguns procuram ajuda, outros os pais descobrem, né, muitas vezes a pessoa se sente envergonhada ou ela fica traumatizada com isso. Como é que deve proceder a pessoa que é vítima ou o pai que percebe que o filho ou a filha teve algum tipo de envolvimento num crime como esse? Deve ir imediatamente à delegacia e fazer o que se chama representação. No caso de menor de 18 anos, a investigação, o Estado, ele automaticamente deve iniciar a investigação independentemente da vontade da vítima. No caso, se for a vítima maior de 18 anos, deve ter uma autorização dela para iniciar uma investigação. Doutor, dependendo da situação, o assédio sexual pode ser considerado um estupro, quer dizer, o assédio é moral, né? A pessoa que ela se sente ferida na sua integridade, vamos dizer assim, moral, ela também pode acusar indiretamente uma pessoa até de estupro, justamente porque está sendo vítima de uma ação não consentida e com forte conteúdo sexual, contexto sexual? Não, nesse caso tem um crime que se chama assédio sexual, que é outro. Não se adequa ao crime de estupro. O estupro necessariamente tem que ter a conjunção carnal ou um ato libidinoso. E no caso aí, no estupro, deve ser praticado mediante a violência, né? A violência sexual, né? Ou uma violência física, e também pode ser feito por meio de ameaça. Ou seja, a ameaça ela também pode ser um meio para a prática do estupro. Doutor, e no caso desses crimes que a gente mostrou aqui, que aconteceram em escolas, em clubes, qual é a responsabilidade desses lugares ou dos dirigentes desses lugares nesses casos? É claro que há a responsabilidade de guarda. Então, deve ser apurado na própria investigação até que ponto houve algum tipo de violação, né, à responsabilidade de guarda sobre essas crianças. Doutor, mas uma outra questão que eu queria ver com o senhor é o seguinte: a gente tem mostrado muito que o número de casos vem aumentando, né, de estupro. Justamente por causa dessa mudança de configuração ou de entendimento da lei, que não precisa haver mais a penetração ou ação sexual, o ato sexual, é preciso haver esse ato libidinoso sem consentimento. Então, portanto, isso é um reflexo desse novo entendimento legal? Na verdade, você teve uma modificação em 2009, em que você aglutinou num só tipo penal, ou seja, num só crime, né, dois atos que antes eram considerados crimes. Então, tudo aquilo que foi o ato libidinoso, antes não era estupro e agora passou a ser estupro. Então, nesse caso, e também foi criada a figura do estupro de vulnerável, em que o crime, a conjunção carnal, ou o ato libidinoso, ele se dá independentemente da violência ou grave ameaça. Por exemplo, menor de 14 anos, né, você já tem o crime caracterizado, o crime de estupro de vulnerável, que tem uma pena, né, maior do que o estupro que não seja de vulnerável. Doutor, para a gente encerrar, eu queria saber que tipo de amparo legal uma vítima de estupro tem, né? Ela tem um apoio psicológico garantido pela lei, ela tem um tratamento, o que existe além de fazer o boletim de ocorrência e denunciar o crime? O que acontece? Antes de qualquer coisa, o Estado ele deve preservar a vítima do próprio estuprador.
No caso, o estuprador, se estiver ameaçando, se tiver algum tipo de risco, a própria vítima, ele deve ser, nesse caso, preso cautelarmente, ou seja, se ele estiver ameaçando, se ele estiver praticando algum tipo de ato que possa colocar em ritmo a própria vítima. Então, no caso aí, justifica a ameaça a prisão cautelar ou temporária. Tá certo, doutor Luciano, muito obrigado pelas informações, muito obrigado, Anny Lotterman, também.